Silvânia, essa música é muito divertida e eu achei que ela valia uma tradução. Você prestou atenção? Não. Você podia dizer tudo que ela falou, por favor? Não. Não? Pelo telefone não dá para ouvir direito, não. É? Puxa. Não. Então fazer o seguinte. Você queria um Transilvânia assim? Eu falei dela, presta atenção, memoriza a letra e conta pra gente. Não? Não sei, não me lembro, não me lembro. Agora, sabe o que eu pensei que você fosse perguntar? Eu já estava aqui na ponta da língua sem consultar. Supercalifragilisticexpialidocious. Não, isso eu sei que você consegue. Eu queria um desafio maior. Não, mas... Ó, então vou fazer o seguinte. Já que você não pode resolver o nosso problema, a gente vai pedir ajuda para Chiara Sasso, que fez o mesmo papel da Julie Andrews no musical A Noviça Rebelde no Brasil em 2008. Mas muito melhor. My Favorite Things ganhou o nome aqui de Coisas que eu amo. Então, Coisas que eu amo, com Chiara Sasso e o coral do musical A Noviça Rebelde, é o nosso lado B. Era fácil, hein, Silvânia? Mas essa é uma versão, né? Essa é uma versão. Silvânia, tá um cheiro de queimado aí atrás. Não, eu ainda não coloquei no fogo. Ah, bom. Eles estavam colocando a goiabada. Então é o teu almoço mesmo, é o bife. Não, almoço eu já almocei. Você não almoçou, né? Hoje Eu não, tarde, vou almoçar à tarde. Mas é tão bom assim. Mas eu tomei o café da manhã tarde também e comi bolo até. Silvânia, um beijo pra você. Beijo pra você. Boas férias. Saudade, eu volto logo, se Deus quiser, tem mais uma semana aí. E depois tem... No sábado, no outro. É o mês de aniversário do Você é Curioso, hein? Isso, não esquece. Aí, se Deus quiser. Tá bom? Tá bom. Um beijo, boas férias. Beijo a todos. Viu? Obrigado. Saudade de todos os nossos ouvintes, de você também. Beijo. Beijo. Beijo pro Miri e pro Guilherme. E daqui a pouquinho a gente volta com o Magalhães Júnior. Peraí, Silvânia, não desliga tão depressa. Nós voltamos rapidinho. Se a tristeza, se a saudade, de repente vem, eu lembro das coisas que eu amo e não de tudo bem. Você é curioso? Então fique onde está. A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável, faz críticas, elogia e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada. Com detalhes. Para você ter ferramentas para entender melhor. Relacionar os pontos E chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes. Mate a curiosidade, aqui na Bandeirantes. Estamos de volta com Você é Curioso e nós vamos chamar agora Magalhães Júnior, nosso especialista em TV, apresentando curiosidades de antigos seriados. Magazine. No Você é Curioso, com Magalhães Júnior. Boa tarde, Magalhães. Boa tarde, Marcelo. Tudo bom? Tudo bom. E com você? Tudo bom. O que temos para hoje? Marcelo, hoje a gente vai falar de uma série que, na sua época, foi considerada a mais cara de todos os tempos. Na sua época, né? Chamava Terra de Gigantes. Uau, grande lembrança. Uau, essa é demais, né? Eu acho que ele é moderno ainda para os dias de hoje, de tão bem feita que ela era. Nossa, ela era muito bem feita. Aliás, ela era considerada a mais cara de todos os tempos,
porque, sei lá, os cenários eram monstruosos, né? E todos os objetos que envolviam, os adereços que envolviam os cenários, eram muito grandes, porque tinham que fazer com que os personagens principais parecessem minúsculos. Então, era uma coisa absurda. Essa série que estreou aqui no Brasil em 1969, pela TV Record. E o criador dessa série, Terra dos Gigantes, foi o Ivan Allen, que foi o mesmo que já tinha criado Perdidos no Espaço, Túnel do Tempo, Viagem ao Fundo do Mar. E a nossa primeira sonora, inclusive, é a abertura de Terra de Gigantes, com uma dublagem da AIC São Paulo e com a narração do Carlos Alberto Vaccari. Vamos ouvir. Filme do Brasil apresenta Terra de Gigantes. Estrelando Gary Conway, Tom Matheson, Stephen Merwin, Paul Marshall, Tina Lang, Heather Young e Kurt Gardner. Versão brasileira, AIC São Paulo. Já começamos bem, já tô arrepiado aqui. Vamos lá. Bom, vai arrepiar mais, porque Terra de Gigantes ela era ambientada em junho de 1983. Quer dizer, na época era uma coisa futurística, né? E é quando a nave Spindrift, que ela, durante um voo de Los Angeles para Londres, essa nave se perde em meio a uma estranha nuvem. E o capitão Steve Burton tentava em vão contato ali com a torre do aeroporto de Londres. Então dá, inclusive, para a gente recordar a fala do capitão Steve Burton, que era dublado pelo Drauzio de Oliveira. 12 de junho de 1983. Fale, Londres. Estão me ouvindo? Este é o voo 612, a Torre de Londres A. Estamos numa área de turbulência solar interfere em sua frequência. Podem mudar para alcance alternado. Câmbio. Nada. Sensacional. Essa você foi fundo na pesquisa, hein? Muito bom. Então, Marcelo, e aí, além do capitão Steve Burton, nessa nave Spindrift, estava também o copiloto Dan, que era negro, e a aeromoça Betty. E tinham apenas 4 passageiros a bordo. Era o garoto Barry, o seu cãozinho Chica, a socialite, que também era sexy, chamada Valerie, um engenheiro meio arrogante chamado Mark e um pilantra golpista chamado Fitzhugh. Bom, com muito custo, o capitão e o copiloto eles conseguem fazer um acidentado pouso de emergência, só que ninguém sabia ao certo onde é que a nave tinha pousado. Isso tinha criado uma tensão muito grande entre os poucos passageiros. Então, na nossa próxima sonora, nós vamos ouvir uma cena em que a aeromoça Beth, que é dublada pela Sandra Campos, fala com a socialite Valerie, dublada pela Isaura Gomes, e o engenheiro Mark, dublado pelo João Paulo Ramalho. Fizemos um pouso forçado nas cercanias de Londres. Por enquanto, queiram permanecer em seus lugares e apertar os cinturões. Comissária? Sim, senhorita. Não podemos estar muito longe. E se eu pudesse chegar a um telefone, chamaria meu piloto e ele viria me buscar aqui.
Oh, eu acho que isso é impossível. No entanto, o transporte adequado será arranjado para todos o mais cedo possível. Para mim não é o bastante. Tem um negócio de 50 milhões em Londres que não espera. Oh, lamento, Sr. Wilson. Estamos fazendo o melhor possível. Chame seu capitão aqui. Eu quero saber o que há. O capitão está fora da nave no momento. Foi arranjar a transferência. Mas voltará assim que fizer algum contato útil. Muito bom, Margot. Continue, por favor. Tô adorando. Bom, Marcelo, a partir daí os personagens descobrem que eles estão num lugar em que tudo é gigantesco, né? As pessoas, as coisas, os animais, plantas, frutas, até os insetos. Só eles, os personagens, eles são minúsculos. Inclusive, eles vão passar lá na frente a serem chamados de os pequeninos. E nessa série, Terra de Gigantes, nós tínhamos um copiloto Dan que não suportava aquele personagem meio pilantra chamado Fitzhugh, que tinha o garoto Barry como aliado. E são eles três que estão numa cena na nossa próxima sonora. O Fitzhugh, dublado pelo José Soares, o copiloto Dan, dublado pelo João Ângelo, e o garoto Barry, dublado pela voz feminina da Aliomarque Barros. Qual a graça, Fitzhugh? Um grupo de anõezinhos querendo atacar um mundo de gigantes? Não é tão mal como diz. Nós temos mais uma arma. Do seu equipamento. Arma? Que arma? Esta arma. Aquela que diz que vamos embora agora. Sr. Fitzhugh, esta nave está inoperante. Para dentro. E conserte os motores. Pois pode atirar. Não estou blefando. Não queira ser um herói morto. Está bem, então atire. Mas e depois? Pode tirar essa nave daqui? Algum dos outros pode? Venha cá. Eu atiro. Eu atiro. Eu atiro. O que está olhando? Nada. Apenas achei que, como é o único soldado aqui, seria o primeiro a lutar. Eu lamento, mas eu jamais fui um militar. E nunca na vida esteve numa guerra. Mas podia, senhor. Podia estar. Gente, uma raiva desse Fitzhugh, eu vou te contar. Não, mas todo mundo tinha, né? Porque ele não hesitava em... Não ajudava em nada, os né? amigos, né? Para poder voltar para a Terra, né? E, Marcelo, durante alguns episódios, né? Os pequeninos, eles eram perseguidos pela polícia política ali dos gigantes, que era liderada por um inspetor chamado Kubik. Esse inspetor Kubik apareceu por 8 ou 10 episódios, mais ou menos. Mas por que isso? Porque Terra de Gigantes vivia sob o domínio de uma ditadura. E os episódios, muitas vezes, tinham um viés crítico, político. Aliás, eu não sei até hoje como é que isso passou despercebido pelo regime político do Brasil na época, né, 1969, 1970. A gente sabe que aqui o regime era barra pesada. Mas os pequeninos, eles não apenas fugiam dos gigantes. Muitas vezes, eles interagiam de forma até a auxiliar grupos que se opunham àquela tal ditadura. Nessa nossa última sonora, ela vai mostrar uma cena ali já do episódio número 8, uma coisa assim. O Capitão Steve, o Fitzhugh e a Socialite Valerie, eles são pegos por um professor que acaba pedindo ajuda para eles. O professor chamava-se Gorak e ele foi dublado pelo Aldo César. Devo pedir desculpas por ter feito isso a vocês. Quem é o senhor? Sou o professor Gorak. Leciono na universidade. Preciso de ajuda. Qual é essa ajuda que deseja de nós? Viram o que aconteceu a um certo envelope azul no bosque hoje? E o que há de tão especial nesse envelope? Pode ser a sentença de morte de 20 pessoas decentes e dedicadas. E quem são elas? São membros de um movimento de guerrilheiros pró-liberdade, do qual eu sou o líder. Juramos derrubar o regime totalitário em todo o mundo. Mas a polícia já está correta.
Sim, mas não podem lê-la. Está em código. Então o senhor não precisa preocupar-se. Veja, a polícia secreta tem um técnico em decifrar códigos que talvez consiga decifrá-lo. Onde está essa carta? Está no cofre do prédio de segurança policial. Pessoas do meu tamanho não poderiam entrar nele. Mas seria simples para gente pequena como vocês. Esta é uma planta do sistema de ventilação do edifício da polícia. Desenhei-o no menor pedaço de papel que encontrei para que vocês levem consigo. A carta está numa caixa de aço com fechadura de segredo aqui. Após terem queimado a carta, tudo que tem a fazer é dar um fora pela ventilação. Eu aguardo o mensageiro. Ele está à minha espera. Preciso ir vê-lo. Mas voltarei logo. E aviso-os. Não procurem escapar. Muito legal. E uma curiosidade para a gente arrematar, Maga. Marcelo, você sabe como é que chamava esse tal planeta onde viviam os gigantes? Não. Nem eu. Porque ele nunca foi mencionado. Durante a série toda nunca se soube. Pode até que seja, podia até ser que fosse um outro planeta, né? Mas o mais curioso é que os carros, os caminhões que passavam, tinham todos a marca Chrysler. É realmente estranho, né? Mas enfim, isso porque a Chrysler Corporation tinha sido a montadora contratada pelos estúdios para fazer a montagem dos cenários em toda a série. Então, sei lá, não se sabe qual é o planeta. Mas se sabe o carro que eles usavam, né? Mas se sabe o tipo de carro que eles usavam. Maravilha. Maga, muito obrigado. Um grande abraço para você. Até semana que vem. Valeu, Marcelo. Muito obrigado. Um abraço a todos. Até semana que vem. Até, um abraço. Nós vamos para mais um intervalo e a gente volta rapidinho com o nosso Desafio Animal Musical com Antônio Mir e o Guilherme Domenichelli. Você é curioso? Então fique onde está. Quando você se depara com o histórico, é fácil verificar quem é quem. Somos a Rádio Bandeirantes. Temos quase 9 décadas traduzindo fatos em conteúdo. Onde você estiver. Pelas ondas do rádio. Pelos cabos, fibras e Wi-Fi que chegam nos seus equipamentos digitais. O que é relevante para você é nossa prioridade. Rádio Bandeirantes. Informa. Debate. Analisa. Mate a curiosidade aqui na Bandeirantes. Estamos de volta com o Você é Curioso e agora um pouco de história com o professor Vard Marx. Aí tem história com o professor Vard Marx. Olá, curiosos. E aí, já preparou o seu churrasco para esse sábado? Aliás, churrasco não. Hoje é dia de barbecue. Afinal, é o dia da independência dos Estados Unidos. And that was history. Começando do começo. Entre 1756 e 1763, houve a Guerra dos 7 Anos, também conhecida como a Primeira Guerra Mundial antes da Primeira Guerra Mundial. É sério, os combates se estenderam por todos os continentes. E na Europa, a Inglaterra e a França estavam em lados opostos. E ingleses venceram os franceses pelo domínio da América do Norte. Ora, poder sem limites, opressão idem. Especialmente com o aumento de impostos. Por exemplo, aumentou-se muito a tributação sobre o chá, para favorecer a produção de chá asiático de propriedade direta de britânicos. Os protestos começaram a ser duramente reprimidos, incluindo a morte de cidadãos. Em 1773, o porto de Boston teve manifestantes vestidos como índios que jogaram ao mar o chá que chegava da Ásia. O ato foi chamado de Boston Tea Party, Festa do Chá de Boston. Hoje, um grupo extremamente conservador usa esse nome, pois a palavra party tanto significa partido como festa. Logo, partido ou festa do chá de Boston. A repressão originou um movimento guerrilheiro contra a mais poderosa nação imperialista do mundo. Cada soldado que se alistava secretamente comprometia-se a apresentar-se pronto para o combate em 1 minuto,
Daí o nome Minuteman, que lançou até mísseis na Guerra Fria. Essa era a essência do patriota. Em abril de 1775, na Filadélfia, reuniu-se o primeiro Congresso Continental, em que os chamados pais da pátria reuniram-se e lançaram as bases para um novo e inusitado sistema de autogoverno, sem depender de nobres, mas de cidadãos. Seria uma tal de república. Bem, os combates começaram e tiveram sucesso. No ano seguinte, em 2 de julho, o segundo Congresso Continental redigiu a Declaração de Independência, publicada em 4 de julho. Espanha e França ajudaram alegremente aos rebeldes e a vitória veio em 1783. Estados Unidos estavam livres da Inglaterra. E eu vou concluir com 2 informações bastante curiosas que servem para a gente refletir sobre as coisas desse mundo globalizadíssimo. Nesse país de gente muito patriota, 26% dos americanos não sabem de que país os Estados Unidos se libertaram em 1776. E durante essa baita festa, casas, prédios, ruas, fábricas, carros e pessoas estarão cobertos e enfeitados com bandeiras norte-americanas, muitas das quais, aos milhões, são importadas da República Popular da China. É isso. Para o professor Vard Marques, e nós vamos continuar o nosso desafio musical com Antônio Mir e Guilherme Domenichelli. Antônio Mir, qual outro fato muito importante de um 4 de julho na sua vida? É o dia da independência. Dos Estados Unidos? Dos Estados Unidos? Não, tem do Corinthians também. Da Libertadores 2012. Eagle, águia. E ó, 4 de julho, águia, passou os Estados Unidos, tá tudo combinado nesse programa, viu? Não é nada espontâneo, é tudo combinado. Vamos lá, Guilherme, águia. Águia, vamos lá. Bom, você falou dos Estados Unidos, agora é o símbolo dos Estados Unidos. A águia é chamada de águia careca ou águia de cabeça branca. Cabeça branca, isso aí. É o símbolo lá dos Estados Unidos. Na verdade, todos, mas uma boa parte dos países tem um animal como símbolo.